Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h02 agora na capital. A Rede de Estudos sobre Democracia e Desinformação da UFMG, que é um grupo de pesquisa ligado ao programa de pós-graduação em filosofia, promove um ciclo de debate sobre a desinformação. É um assunto que a gente abordou aqui na nossa programação, que está inclusive no projeto maior da própria UFMG, uma jornada aí contra a desinformação. Este evento de hoje tem a coordenação do professor Ernesto Perini, o primeiro encontro acontece nesta sexta-feira. O tema, inclusive, do debate de logo mais é desinformação em governo eletrônico, dinâmicas de grupos e de poder, crise do conhecimento e da mediação. Desinformação, fake news, notícia falsa, né? Termos que a gente tem ouvido com tanta frequência no nosso noticiário das nossas vidas, né? Sempre importante a gente tentar jogar luz neste assunto, e é com o professor Ernesto que a gente conversa agora. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Professor, eu queria começar perguntando o seguinte: até o ano passado a gente estava em um governo que jogava muito com a desinformação, não é? Era a prática, era o modus operandi. Neste ponto essa chave foi virada, mas ainda assim é um dilema, não é? Para a sociedade de uma maneira geral, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, se essa mudança de chave contribui um pouco, pelo menos, para nesse arrefecimento, né, dessa enxurrada de fake news, ou não, se é uma batalha que está sendo travada ainda. Bom, essa mudança de chave certamente contribui um pouco. A gente não tem mais um governo que investe na desinformação, na fake news e no negacionismo da ciência. Agora, o problema está longe de ser resolvido. Esse fenômeno, eu acho que é um fenômeno que depende de muitos fatores que vão além dos governos nos diferentes países. Tanto assim que ele é um fenômeno que existe no mundo todo. Então, é um problema que a gente ainda enfrenta e vai enfrentar por um tempo. Professor, quem fala é Murilo. A minha pergunta vai nesse sentido ainda, porque apesar de não termos mais um governo onde essas informações eram disparadas, vamos dizer, né? Ele centralizava e distribuía essa desinformação, como inclusive está sendo provado agora, né? Mas se formou em uma parcela da população já, assim, parece que elas estão blindadas a qualquer tipo de convencimento, elas já estão assim, já há um circuito próprio de veiculação de informação e de desinformação, na verdade, que parece impenetrável. É como se fosse, se elas qualquer notícia que contraria a narrativa circulada para dentro daquele grupo é classificada, na verdade, por eles como fake news. Então, como furar essas bolhas? É possível ou esse ainda é um desafio? Bom, esse ainda é um desafio, eu não sei como furar, eu não tenho uma resposta. Agora, o fenômeno de base, eu acho que é o seguinte: para tudo que a gente sabe, a gente precisa de mediação. A gente precisa de mediação para o conhecimento científico, para o conhecimento jornalístico, como através de vocês, da mídia, não é? E essa mediação depende da confiança nos meios que transmitem o conhecimento de diferentes tipos. O que eu acho que ocorre hoje é uma crise de confiança nessa mediação, em grande parte pela divisão entre os grupos sociais, que tem, a meu ver, dois fatores principais que a explicam. O primeiro fator é a internet, que quebra o modo como a gente consegue ler os sinais de confiabilidade nos diferentes canais de informação, e por um lado, e por outro lado, o crescimento da desigualdade no mundo todo. E o que várias pesquisas mostram aqui, com o crescimento da desigualdade, a confiança diminui. E diminuindo a confiança, é muito mais difícil manter a mediação, que é importante para a transmissão do conhecimento. É por isso que esse problema vai continuar conosco, porque tanto o modo de transmissão de informação pela internet, que quebra as mediações, quanto à desigualdade, continuam presentes. Ambos fenômenos são fenômenos estruturais mais do que contingentes. Professor, só acrescentando, professor, então o senhor vê uma crise na mediação, né? É como se as pessoas desqualificassem qualquer mediação que não seja, que não esteja alinhada com o que elas pensam, né? Se perde Exatamente. A capacidade de um diálogo, na verdade, né? Professor, e para esse ciclo de debates, a população em geral pode participar? De que forma? Claro, esses debates, esse ciclo de debates que começa hoje na Faculdade de Direito vai ocorrer às sextas-feiras, de 11
às 13 horas, e vai reunir diferentes especialistas de diferentes departamentos da UFMG. É um grupo. O que nós nos demos conta é que há várias pessoas, vários grupos que estudam esse tema de diferentes perspectivas, e esses debates vão reunir pessoas com diferentes entradas e compreensões sobre fenômenos como a desinformação, a fake news, o negacionismo científico, e a população está convidada a participar, e vão ser em lugares, não no campus, mas em lugares mais no centro da cidade, na Faculdade de Direito, na Faculdade de Arquitetura, no centro, no Espaço de Conhecimento, no Conservatório, em vários lugares. A gente basta ver onde olhar, onde ocorrem esses eventos. Está todo mundo convidado a participar. Professor, para a gente terminar, até para liberar o senhor também, queria ouvir um pouquinho uma perspectiva, filosófica também, mas sobre a inteligência artificial, né, que parece ser está inserida nesse contexto também de desinformação agora. O que lhe parece todas essas discussões e o quão aflito ou não o senhor está com tudo isso? Bom, primeiro, estou muito aflito. A inteligência artificial permeia vários aspectos da nossa vida, né? E tem duas coisas que eu acho importantes aqui. A primeira coisa são os algoritmos das redes sociais, que não é exatamente um fenômeno da inteligência artificial. E o que eles fazem é manter os conteúdos, privilegiar conteúdos que favorecem o engajamento. E ao favorecer conteúdos que favorecem o engajamento, eles favorecem conteúdos que são, ao mesmo tempo, que desfavorecem a mediação, são de mais fácil processamento, são mais violentos, que quebram os filtros morais e epistêmicos. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, e esse mais diretamente ligado à inteligência artificial, é a existência dos chamados deepfakes. O que acontece no caso dos deepfakes é que quando a gente vê uma imagem fabricada, uma imagem falsa, numa situação normal, digamos, anterior ao deepfake, por assim dizer, a gente conseguia ler na imagem que ele era falso. A gente tinha pelo menos uma pista para dizer, essa pessoa não está dizendo isso, essa voz é uma voz que não é exatamente a voz da pessoa, essa foto não é a foto de uma pessoa, ela foi manipulada. O que acontece com os deepfakes e com a inteligência artificial é que essa primeira leitura, que a gente vai falar, que vai dar uma pista que tem uma coisa errada, essa primeira leitura é bloqueada. A gente não consegue mais ler numa imagem, num depoimento, numa foto que tem uma coisa errada. Isso dificulta muito o acesso a uma informação confiável, porque a primeira entrada que a gente tem na confiabilidade da informação é saber se aquilo que a gente percebe de fato é real. Bom, são 10h10. A gente conversou aqui na Band News FM com o professor Ernesto Perini, professor titular do Departamento de Filosofia da UFMG, a gente discutir um pouquinho sobre este assunto, né, tão em voga recentemente, que é a desinformação. Professor, obrigado, viu, pela conversa. Bom fim de semana. Muito obrigado pelo convite.